E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e eu vim de novo falar para vocês sobre vetores. E antes de mais nada, pedir para vocês darem um like aqui no vídeo e se inscreverem no canal que ajuda a gente. Então vamos lá. Inicialmente, nós... e a gente vai usar o Maple Calculator. Eu sempre esqueço de lembrar isso, mas vamos usar. Então vou tirar ele aqui, para não ocupar tanto espaço. Então, inicialmente, nós vimos o seguinte, que o vetor é um segmento de reta orientado, certo? E ele pode ser somado com outro vetor, e o resultado dessa soma é dada pela regra do paralelogramo e tudo mais. Isso vocês lembram? Espero que sim. E agora a gente vai trabalhar com a multiplicação de vetores por escalar. Então, vamos dizer o seguinte, se eu tenho um vetor v aqui e eu quero multiplicar esse vetor v por 2, o resultado disso é 2 vezes o tamanho do meu vetor v. Ele continua apontando na mesma direção, mas o seu tamanho aumenta. Mais ou menos isso aqui. E por que isso acontece? Aí a gente vai pegar esse vetor matematicamente. E se eu tenho um vetor 12 e 5 e eu multiplico ele por alfa, isso me resulta em 12 vezes alfa, assim como 15, ela dando spoiler do futuro, 5 vezes alfa. Então, eu posso dizer que se, vamos lá, para alfa igual a 3, eu vou ter assim, eu tenho 12 e 5 vezes 3 igual a 12 vezes 3 e 5 vezes 3. Isso vai resultar em 36 e 15. Ok? Então, eu posso dizer que se o alfa valesse 2, então vamos lá, para alfa igual a 2, eu tenho 12 e 5 vezes 2 igual a 12 vezes 2 e 5 vezes 2. Isso é igual a 24 e 10. Então, se eu pegar agora e desenhar todos esses vetores aqui, eles vão me dar vetores que são colineares, ou seja, eles estão na mesma linha, eles se posicionam um em cima do outro. Claro que com tamanhos diferentes, né? Porque pro vetor 12 e 5, eu vou ter que ele é 3 vezes menor que o vetor 36 e 15 e 2 vezes menor que o 24 e 10. E para isso nós vamos usar o Maple Calculator, que está sempre ajudando a gente aí. Deixa eu acionar ele. Então vamos lá. Então aqui no Maple nós vamos fazer o seguinte. A gente vai definir um dos vetores e nós vamos usar o espaço que ele forma para definir os outros. Eu vou copiar e vou colar lá no quadro.
Então, vou pegar aqui um vetor ainda maior do que esses três que a gente viu. Vou pegar o vetor 48 e 20. Ele é dado dessa forma aqui, ok? Eu vou copiar ele e jogar ele lá no Maple. Então, aqui nós temos o vetor 4 vezes aquele vetor original, que é esse em verde aqui. Vocês podem ver. E agora, nós vamos usar essa mesma imagem para definir os outros dois vetores que nós encontramos. Então, nós vamos pegar primeiramente para alfa valendo 2. Então, para alfa valendo 2, o vetor que eu encontrei foi o 24, posicionado mais ou menos aqui. Esse aqui é metade é 25, entre 20 e 30. 24 está aqui. Ele vem, se estende até o 10, mais ou menos aqui, ó. Menos aqui não, é aqui. Então, esse vetor seria assim. Então, vocês podem ver que ele está na mesma linha do vetor que a gente definiu, 4 vezes o vetor original. Se a gente for pegar o vetor 12, vou fazer de amarelo, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é 15, 12 é mais ou menos aqui. E 5, mais ou menos aqui. Então, nesse ponto aqui, aproximadamente. Ok? Então, a gente está vendo que está um em cima do outro aqui, ó, sempre. E a gente pode continuar. Deixa eu pegar aqui em branco para 3 vezes esse vetor em amarelo. Eu vou definir com esse vetor, com um vetor branco, que é 36, que é mais ou menos aqui, subindo, e 15, que é entre 16 e 14, exatamente. Finge que está reto. E esse vetor, ele tem esse formato aqui. Ok? Então, quando eu falo de multiplicação de vetores, eu estou dizendo exatamente essa relação dos vetores posicionados em cima do outro, né? São colineares, eles estão na mesma linha, entretanto, eles têm tamanhos diferentes. Se a gente, por desencargo de consciência, só para deixar o desenho bonitinho, vou fazer em verde mesmo que dá para ver, colocar o vetor 4 vezes o vetor original. Fica exatamente aqui. Difícil de acertar, mas foi. A gente pode ver que está meio torto, porque eu escrevi meio torto, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, peguem, imaginem vetores, trabalhem com Maple, lembrem da notação de vírgula e ponto, a diferença dela, porque isso é muito importante para o trabalho. Então é isso e muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.